A paz do Senhor Jesus, bom dia, são 4h50 da manhã, graças a Deus. Vamos orar ao Senhor para que possamos concluir esta leitura. 25 de 100, para a glória de Deus, 25 de 100, nós vamos ler Juízes do 15 ao 21 e na sequência Lucas do 21 ao 22, Bíblia em 100 dias, para a glória de Deus. Isso, é claro, só com a graça, só com a ajuda, com a presença do Espírito Santo, conseguimos iniciar e concluir a cada dia, a cada leitura. Amém? Vamos orar então e pedir a graça e a ajuda e a força do Espírito Santo na nossa vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço, perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Pai, nos ajuda a iniciar, a concluir esta leitura, abra nosso entendimento, Espírito Santo. Nos capacita, nos ensina, meu Pai, a entender a Tua Palavra. Abra, meu Pai, abra a nossa mente, abra o nosso intelecto, para que possamos, porque o Espírito Santo é o real intérprete da Bíblia, então nos ensina a interpretar a Bíblia, a fazer uma boa exegese, meu Pai, a entender o contexto da Tua Palavra. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Vem comigo na Palavra. Glória a Deus. Então vamos ler Juízes do 15 ao 21. E aconteceu depois de alguns dias que na cega do trigo Sansão visitou a sua mulher. Aqui Sansão põe fogo às searas do filisteu com um cabrito. E disse: entrarei na câmara a minha mulher, porém o pai dela não o deixou entrar. Porque disse seu pai: por certo, dizia eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhe fizer algum mal. E foi Sansão e tomou 300 raposas, e tomando tições, as virou cauda a cauda, e lhe pôs um tição no meio de cada duas caudas. E chegou 300 raposas, olha. E chegou fogo aos tições, e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega do trigo e as vinhas com os levitas. Então disseram os filisteus: quem fez isso? E disseram: Sansão, o genro tenita, porque ele tomou sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Então lhe disse Sansão: assim o havieis de fazer? Pois, havendo-me vingado eu de vós, então cessarei? E feriu-os com grande ferimento, perna juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por lei. Os homens de Judá amarram Sansão. E disseram os homens de Judá: por que subistes contra nós? E eles disseram: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhe disse: assim como eles me fizeram a mim, e eu lhe fiz a eles. E disseram-lhe: descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhe disse: jurai-me que vós mesmo me não acometereis. E eles lhe falaram, dizendo: não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos nas
sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Sansão fere 1000 homens com a queixada de um jumento. E vindo ele a Lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca, e um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão, e chamou aquele lugar Ramate-Lei. Ramate-Lei, que significa alto da queixada. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois agora, de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Lei, e saiu dela água, e bebeu. E seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Lei, até o dia de hoje, e julgou a Israel nos dias dos filisteus, a fonte do que clama. Sansão é traído por Dalila. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade, porém toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-se para cima até o cume do monte que está de Hebron. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a mulher do vale de Soroque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vem, que consiste a tua força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. E disse, pois, Dalila a Sansão: declare-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poder afligir? E disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado? E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas. E disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão.
e os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentira. Declara-me, pois agora com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se te tecerem 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, com os lisos da teia, e ela a fixou com uma estaca. E disse-lhe o filisteu: vem sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força? Glória a Deus, aleluia. E sucedeu que, importunando-a, ela todos os dias com as suas palavras e molestando-a, a sua alma angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração. E disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, e seria de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Davi que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobri ele todo o seu negócio. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. E chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo. Retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou de seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-lhe descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Sucedeu que, alegrando-se-lhe o coração, disseram: chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que sustentem a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim. Esforça-me agora só esta vez, e deu, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda a outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte
do que matara em sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Juízes 17. Glória a Deus. Bíblia em 100 dias. Nós estamos no dia 25 de 100 para a glória de Deus. Amém? Juízes 17. Juízes 17. A paz, Mateus. Deus abençoe. Glória a Deus. Projeto lindo. Bíblia em 100 dias. Deus até aqui nos ajudou, Senhor. Vamos continuar. Juízes, capítulo 17. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitava maldições. Vem comigo na palavra. Juízes 17. E também dissestes em meus ouvidos: eis que esse dinheiro eu o tenho e eu tomei. Então disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata de sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura, de fundição, de sorte que agora tomarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição. E esteve em casa de Mica. E tinha este homem, olha que este homem tinha, e tinha este homem, Mica, uma casa de deuses. Olha só, uma casa de deuses. E fez um éfode e terafins e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse sacerdote. E naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Juízes 17, 7. O levita em casa de Mica. E havia um jovem de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar aonde quer que achasse comodidade. Olha só, comodidade. Esse levita, ele queria comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém e Judá, e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo e se-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário e o teu sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem. E este jovem lhe foi como um de seus filhos, e consagrou Mica ao levita. E aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Os danitas buscam uma herança e tomam mais. Naqueles dias, Juízes capítulo 18. Juízes capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel. E nos mesmos dias a tribo dos danitas buscavam para si herança para habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, lhe não havia caído em herança bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dos seus confins, homens valorosos, de Zorá e de Estaol, a espiar e rastejar a terra. Eles disseram: ide, rastejai a terra, e vieram à montanha de Efraim, até a casa de Mica,
e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do levita, e chegaram-se para lá, e lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é o que tens aqui? E ele disse: assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: ora, pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhe o sacerdote: ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Lais, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino, que por coisa alguma envergonhasse a alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios, e não tinham o que fazer com ninguém. Então voltaram a seus irmãos a Zorá e a Astaol, e seus irmãos lhe disseram: que dizeis vós? E disseram: levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, pois estareis tranquilos. Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir esta terra. Quando lá chegardes, verei um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vos-la entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Mané-de, até o dia de hoje, e eis que está por detrás de Kiriat Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim, e vieram até a casa de Mica. Os danitas levam da casa de Mica a imagem e o levita. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Elaís, e disseram a seus irmãos: sabei vós também que naquelas casas há um éfode e terafins, e uma imagem de escultura, e uma de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então foram para lá e vieram à casa do jovem, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura. E o éfode e os terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. E entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, disse-lhe o sacerdote: que estás fazendo? E eles lhe disseram: cala-te e põe a mão na boca, e vem conosco, ser-nos por pai e sacerdote, e temeu-lhe, melhor que seja sacerdote da casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel. Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura, entrou no meio do povo. E assim viraram e partiram, e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de ti. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram o seu rosto e disseram a Mica: que tendes, que assim convocaste este povo? Então ele lhe disse: os meus deuses que eu fiz me tomastes, juntamente com o sacerdote, e vós fostes que mais me fica agora. Como, pois, dizeis que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos faça ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo amargosos não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida,
e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho. Os filhos de Dan e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou-se a sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tem feito, e o sacerdote que tivera, e vieram a Lais, a um povo quieto e confiado, e os feriram a fio de espada, e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que o livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham de fazer com ninguém a cidade. Estavam no vale que está junto a Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera Israel, sendo, porém, dantes o nome desta cidade Lais. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Juízes capítulo 19. O tema diz assim, a epígrafe, né? Os homens de Gibeá abusam da mulher de um levita. E aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita. Não havia rei em Israel. Quer dizer, Moisés, abriu um parênteses aqui, Moisés, ele deixou um sucessor, e o seu sucessor foi Josué. Mas Josué, quando Josué morre, ele não deixou sucessor, não deixou um sucessor. Então, nesse período judiciário, no período dos juízes, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, quer dizer, não tinha rei, não tinha um líder, não tinha um rei. Então, cada um fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Olha aqui, ó. E aconteceu também naqueles dias que não havia rei em Israel, que houve um homem de levita, que peregrinava ao lado da montanha de Efraim, e tomou para si uma mulher, concubina, de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele, e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá. Esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração, para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele, e ela o levou à casa de seu pai. E vendo o pai da moça, alegrou-se a encontrar-se com ela. E o seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam, e passaram ali a noite. E sucedeu que, ao 4º dia, pela manhã, madrugaram, e ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. E assentaram, pois, e comeram, ambos juntos, e beberam. E disseram ao pai da moça, ao pai da moça, ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro constrangeu a tornar e passar ali a noite. E madrugando ao 5º dia pela manhã, para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina, e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia se abaixa, e já a tarde vem entrando. Peço-te que aqui passes a noite, eis que já o dia vai acabando. Passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. E amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar, e vai-te para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até de fronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos, albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço ao seu senhor: caminhai agora, retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite.
Porém disse-lhe seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. E disse mais o seu moço: caminha e chegamos a um daqueles lugares, e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. E passaram, pois, adiante. E caminharam, e o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que é cidade de Benjamim. Retiraram-se para lá, para entrarem a passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho, do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. E eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando ele, pois, os olhos, viu a esse passageiro na praça da cidade, e disse o velho: para onde vai e de onde vem? E ele disse: passamos de Belém de Judá até aos lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. E ainda há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os seus silvos. De coisas nenhuma há fala. Então disse o velho: paz seja contigo, tudo quanto te falar fica ao meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. E trouxe à sua casa o seu pasto, os jumentos, e levantando seus pés, comeram e beberam. Estando ele alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, olha só, havia naquela cidade alguns homens maldosos, alguns filhos de Belial, e olha o que aconteceu. E cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. E eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora, e humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém a este homem não façais loucura semelhante. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe tirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. E a romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que fez claro. E levantou-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, saindo a seguir o seu caminho. Eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te e vamos-nos. Porém não respondeu. Então pô-la sobre um jumento, levantou-se o homem e foi-se para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina, e a despedaçou com seus ossos em 12 partes, e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai isto no coração, considerai e falai. Os levitas vingam o ultraje feito ao levita. Então todos os filhos de Israel, Juízes capítulo 20. Juízes capítulo 20. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa. E dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel na congregação do povo de Deus 400.000 homens de pé que arrancavam a espada. E ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subindo a Mispa, e disseram aos filhos de Israel: falai como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta,
e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram, e os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite e tentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e a fila em pedaços e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel. Dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós virá à sua tenda, nem nenhum de nós se retirará à sua casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá. Procederemos contra ela, por sorte, e tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1000, e 1000 de 10.000, para tomarem mantimentos para o povo, para que, vindo eles a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra essa cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que o matemos e tiremos de Israel mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. E ante os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades de Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naqueles dias os filhos de Benjamim da cidade, 26.000 homens, que arrancavam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. E entre todo este povo havia 700 homens escolhidos. E entre todos este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo, e não erravam. Os caras abriu um parênteses aqui, o pessoal era bom aqui. Imagina, olha aqui, ó. E havia e entre todo este povo havia 700 homens escolhidos. Eles eram canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra, ó, a um cabelo, e não erravam. 700 homens canhotos. E contaram-se dos homens de Israel afora, os de Benjamim, 400.000 homens, que arrancavam a espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram seus filhos de Israel e subiram a Betel, e perguntaram a Deus, e disseram: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. E levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã, acamparam-se contra Gibeá, e os homens de Israel saíram a pelejar contra Benjamim, e ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém esforçou-se o povo dos homens de Israel, e tornaram a ordenar a pelejar no lugar onde no primeiro dia a tinha ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse ao Senhor: subi contra ele. E chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhe saíram ao encontro fora de Gibeá, e derribaram ainda por terra mais 18 homens, todos os que arrancavam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia. Até a tarde, ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eliezer, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: sairei ainda
mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão? Ou pararei? E disse ao Senhor, subi, que amanhã os entregarei na sua mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. E subiram os filhos de Israel. E subiram os filhos de Israel ao terceiro dia, contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os, como das outras vezes pelo caminho, um dos quais soube para Betel, e o outro para Gibeá, pelo campo, alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram, vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram, fujamos e desviemo-nos da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do lugar e ordenaram a pelejar em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar, da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo o Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se engraveceu. Porém eles não sabiam que o mal lhe tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que arrancavam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela, e feriu a fio da espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. E viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja. E já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel, quase 30 homens, atravessando-os, porque diziam, já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça se começou a levantar da cidade, como uma coluna de fumaça. E virando-se Benjamim a olhar para trás, desci, eis que a fumaça da cidade subiu ao céu. E os homens de Israel viraram o rosto, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhe tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel, para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os da cidade o desfizeram no meio deles. Graças a Deus, estamos lendo a Bíblia em 100 dias para a glória de Deus. Amém? Estamos no dia 25 de 100. Glória a Deus. Estamos terminando a leitura de Juízes já. E cercaram Benjamim e o seguiram, e à vontade o pisaram até diante de Beá, para o nascente do sol. E o desfizeram no meio deles. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos esses sendo homens valentes. Olha só. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e apanharam ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens de perto, e os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e ficaram na penha de Rimon 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram a fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, tudo quanto ali se achava, e também a todas as cidades, quantas se acharam, puseram fogo. Juízes, capítulo 21. Vem comigo na palavra. Último capítulo de Juízes. Vamos terminar o livro de Juízes e agora nós vamos ler na sequência Lucas. Amém? Glória a Deus. Estamos firmes neste propósito com a graça de Deus. É tudo pela graça. Amém? Tudo pela graça.
Estamos aqui pela graça, somos salvos pela graça, somos capacitados pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer, a nossa capacidade não vem de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Amém? Juízes 21. Ora, tinha jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo, nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus. E levantaram a sua voz e prantearam com grande pranto, e disseram, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isso em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que no dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Amém? Deus abençoe. Alcione, minha esposa, também entrou ali. Glória a Deus. E disseram os filhos de Israel, quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento ao Senhor? Porque se ainda feito um grande juramento acerca dos que não viessem ao Senhor a Mispa, dizendo, morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, disseram, cortada é hoje de Israel uma tribo. Que faremos acerca de mulheres com os que ficaram de resto? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhe daríamos por mulheres. E disseram a alguns das tribos de Israel, que não subistes ao Senhor a Mispa. Eis que a ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial a congregação, porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Glória a Deus. Amém. Então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens, dos mais valentes, e lhe ordenou, dizendo, ide e a fio da espada, fere aos moradores de Jabes de Gileade, e às mulheres e aos meninos. Porém isto é o que haveis de fazer. A todo varão e a toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não conheceram homens, deitando-se com o varão, e as trouxeram a arraial a Siló, que está na terra de Canaã. Dão-se 400 mulheres aos benjamitas. Então todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e lhe proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhe as mulheres que haviam guardado com vida, das mulheres de Jabes de Gileade, porém estas ainda lhe não bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. E disseram os anciões do ajuntamento, que faremos acerca de mulheres para os que ficarem de resto? Pois estão destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram mais, a herança do que ficaram de resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém nós não lhe poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo, maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram, eis que de ano em ano há solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo, ide, emboscai-vos nas vinhas, e olhai, eis que saindo as filhas de Siló a dançar em ranchos, saiam-os das vinhas e arrebatai, cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que quando seus pais ou seus irmãos vierem e litigar conosco, nós lhe diremos, por amor de vós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhas
destes vós para que agora ficasseis culpados? E os filhos de Benjamim fizeram assim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram dos ranchos que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades e habitaram nelas. E também os filhos de Israel partiram, então dali cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali, cada um para a sua herança. E olha como termina o livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Agora, para nós concluirmos e finalizarmos a leitura 25 de 100, Lucas, do 21 ao 22. Né? Do 21 ao 22. Lucas, do 21 ao 22. A oferta da viúva pobre. Vem comigo na palavra. E olhando, ele viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançando ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deu tudo o seu sustento que tinha. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse, quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo, mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? E disse então ele, vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então ele disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências. Olha aí, ó, pestilências. E haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração, não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, e não poderão resistir nem contradizer todos quanto se vos opuserem. E até pelos pais e irmãos, parentes e amigos serem entregues e matarão algum de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí a vossa alma. Na vossa paciência, possuí a vossa alma. Mas quando vir de Jerusalém cercado de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são esses, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e irá sobre este povo, e cairão a fio da espada, para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações,
e em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque vossa redenção está próxima. Olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começaram a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-a, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso naquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O pacto da traição. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte, chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo, e de manhã cedo para o ouvir. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamado de Páscoa. E os principais, os sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas. Forte, né? Meu Deus. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era o número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava a oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. A última Páscoa, a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E lhe perguntaram: Onde queres que o prepararemos? E ele lhe disse: Eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento? Eis que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazia os preparativos. E indo eles acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Detalhe aqui, Satanás já tinha entrado em Judas, hein? E disse-lhe: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra. Porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento, né? O novo pacto, no meu sangue, que é derramado por vós.
mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Em verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de trair, de fazer isso? O maior será como o menor. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Vamos continuar.